Oi, gente. Vamos começar a analisar o 536 do STJ? Gente, esse informativo veio lotado de decisão sobre direito previdenciário. São 10 e eu só vou falar sobre direito previdenciário hoje. Então, quem não estuda essa matéria pode pular esse vídeo, tá bom? Eu vou dar um tempinho aí pra você. Então, vamos começar o primeiro, tá bom? É o da Corte Especial. É os embargos no recurso especial número 1.086.154 do Rio Grande do Sul. Vou ler o que veio grifado, se você quiser me acompanhar no informativo, pode ficar à vontade. Não está sujeito à repetição o valor correspondente a benefício previdenciário recebido por determinação de sentença que, confirmada em segunda instância, venha a ser reformada apenas no julgamento do recurso especial. Eu vou explicar essa decisão fazendo uma remissão ao informativo 524 de 2013, porque não tem como eu explicar sem falar dessa decisão anterior de 2013, que foi uma alteração na jurisprudência do STJ. Era o seguinte, vocês viram que aqui eu falei de sentença, né? Eu vou fazer um paralelo agora com vocês falando sobre tutela antecipada. No 524, o STJ disse o seguinte: vamos alterar a nossa jurisprudência para adequar ao que a gente já vem decidindo em outros casos, dizendo o seguinte: benefício previdenciário concedido a título de tutela antecipada, que posteriormente é revogado na sentença, tem aquela pessoa que recebeu entre esse espaço de tempo, entre a tutela antecipada concedida e a sentença, essa pessoa precisa sim devolver os valores recebidos, porque esses valores recebidos foram provisórios, não foram valores confirmados já por uma sentença. Isso foi o que o STJ decidiu então no 524. O problema é, esse caso é diferente. O próprio STJ explicou isso na própria emenda do informativo 536, fazendo essa remissão que eu estou falando agora. Ele disse o seguinte: aqui não era só uma tutela antecipada que concedeu um benefício. Aqui é diferente. Aqui nós temos uma sentença que confirmou o recebimento de um benefício. Após essa sentença, teve um tribunal, um acórdão confirmado por um tribunal, dizendo que aquela sentença era válida. Então a gente teve como diz o STJ nesse caso, ele disse que teve uma dupla conformidade entre a sentença, que concedeu o benefício, e o acórdão posterior de um tribunal que confirmou essa sentença. O que gerou aqui? O STJ diz que a gente teve uma estabilização da decisão da primeira instância. Então, nesse caso, como a pessoa já recebeu por sentença, teve um tribunal que confirmou essa sentença, não é justo com a pessoa, estaria ferindo a dignidade da pessoa humana, estaria ferindo o princípio da confiança, que eu tô até pretendendo fazer um post sobre isso na EBED, porque esse princípio da confiança no direito administrativo está muito falado hoje em dia, então vale a pena vocês ficarem atentos a isso. Então, essa determinação para devolução desses valores confirmados por uma sentença e um tribunal lesaria a dignidade da pessoa humana e lesaria o princípio da confiança, também a boa-fé. Então vamos separar essas duas situações? Se o benefício previdenciário, eu entrei com um pedido no judiciário e o judiciário me deu a título de tutela antecipada e posteriormente o juiz revogou aquela minha tutela antecipada, eu preciso devolver os valores que eu recebi no meio daquele processo. Mas, se a minha sentença, se eu entrei com pedido de um requerimento de benefício previdenciário, o juiz me concedeu o benefício, o tribunal confirmou meu benefício e o meu benefício só foi reformado lá no STJ a título de recurso especial, eu não preciso devolver tudo aquilo que eu recebi. Eu vou ter sim o meu benefício interrompido, revogado, mas eu não preciso devolver tudo aquele que eu já recebi para trás. Ficou entendido? Então vamos para a segunda, tá bom? A segunda eu vou ler o que ficou decidido para vocês. É o agravo regimental nos embargos em agravo 1.159.781 de São Paulo. Diz o seguinte esse julgamento: nas ações previdenciárias em curso, tem aplicação imediata a alteração no regramento dos juros de mora devidos pela Fazenda Pública efetivada pela Lei 11.960, no artigo 1F da 9494 de 97. O que diz o artigo 1F, que foi alterado pela 11.960 de 2009? Ele diz que os juros moratórios e correção monetária para os débitos da Fazenda Pública serão pagos com base nos valores de caderneta de poupança.
E o que o STJ decidiu aqui? O STJ falou, olha, essa alteração, falando sobre juros, que teve no F, pela Lei 11.960, é uma alteração de caráter processual. Então, a gente vai aplicar aqui, imediatamente, aquele princípio do tempus resti actum. Então, mesmo os processos ajuizados antes de 2009, que ainda estejam em curso, vão ser atingidos por essa modificação do artigo 1F, porque é uma lei de caráter processual, então já pode adotar nos processos agora. O que eu queria te lembrar dessa decisão, é por isso que eu estou falando dela aqui. 1F, esse artigo aqui que o STJ falou que aplica imediatamente, desde a alteração pela lei de 2009, esse artigo foi declarado inconstitucional pelo STF. Lembra aquele vídeo meu, o primeiro vídeo que eu fiz no canal, falando sobre o regime diferenciado de pagamento precatório, a emenda constitucional 62? Foi lá que o STF declarou a inconstitucionalidade do 1F, por arrastamento. Juntamente, já que ele declarou a emenda constitucional 62 inconstitucional, ele falou, olha, eu tenho que declarar, porque a emenda constitucional fala exatamente, caderneta de poupança. E o que eu quero então dizer? Aí você vai falar, mas pra que então o STJ está decidindo uma coisa que já foi declarada inconstitucional pelo STF? Por quê? Porque o STF não terminou esse julgamento. Lembra que no vídeo eu falei que está na fase de modulação? O vídeo está só um pouco desatualizado, porque aquela hora do vídeo o processo estava com o ministro Barroso. O Barroso votou recentemente e agora quem pediu vista foi o ministro Toffoli. Mas esse artigo 1F continua em aplicação sim, tanto o 1F como a emenda constitucional 62 continua aplicável. Por quê? Porque o STF declarou constitucional, mas a gente está na segunda etapa desse julgamento, que é a modulação dos efeitos. Se vai declarar que ele é inconstitucional ex tunc, ex nunc, pro futuro, estabelecer uma data diferenciada, então a gente tá em aplicação sim o 1F e o STJ aqui decidiu o seguinte: aplica imediatamente nos processos que estão em curso, porque aplica o princípio tempus resti actum, porque é uma norma de caráter processual. Entendeu? Vamos começar agora a falar do terceiro caso, que a partir de agora eu só vou falar dos recursos repetitivos que vieram nesse 536. Vou ler a parte grifada. A citação válida deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente prévia postulação administrativa. O que o STJ decidiu aqui? Uma pessoa não requereu previamente no âmbito administrativo a sua aposentadoria por invalidez. Ela foi direto no Poder Judiciário requerer essa aposentadoria. E a dúvida era, a partir de quando, já que ela não foi no âmbito administrativo, a partir de quando seria o início, o termo inicial para que ela receba esse benefício pleiteado de maneira unicamente, diretamente no Poder Judiciário. O que o STJ decidiu? Ele decidiu o seguinte, que a citação válida deve ser considerado o termo inicial para o recebimento dessa aposentadoria por invalidez. Só que eu queria te lembrar que essa discussão se pode entrar, então vocês entenderam, né? A citação válida é a que vai ser o termo inicial e não o argumento contrário. O argumento contrário da parte contrária era considerar o termo inicial a partir da perícia realizada pelo perito judicial. Mas o STJ falou não, decidiu então mais a favor de quem entrou com a ação, né? Porque retroagiu mais ainda, veio lá para a citação válida. Então, aquilo que eu estava falando agora, que eu falei, qual que é a diferença? Vamos estabelecer um paralelo aqui com o que o STF pensa sobre isso. Vocês perceberam aqui que houve um ajuizamento direto no Poder Judiciário, sem prévio requerimento administrativo do pedido de benefício de aposentadoria por invalidez. A questão que hoje está sendo discutida no STF é possível esse ajuizamento direto no Poder Judiciário sem que tenha existido um prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário? Por que eu estou falando isso? Porque tem uma repercussão geral reconhecida no STF sobre esse tema. Anote aí. É o recurso extraordinário 631.240 de Minas Gerais. Então, esse tema, a gente percebeu que aqui no STJ esse tema deve ser bem tranquilo, né? Porque se ele disse que a citação é válida, citação válida é o termo inicial para quando ajuiza diretamente no Poder Judiciário o pedido de aposentadoria por invalidez, é porque ele naturalmente admite esse ajuizamento direto no Poder Judiciário sem que tenha passado no âmbito administrativo. Agora, isso no STF está em análise. A gente não pode falar que o STF é como o STJ ainda,
O STF tem uma repercussão geral reconhecida e que pode ser que ele entenda da forma como o STJ entendeu, ou que ele diga não, precisa sim passar no âmbito administrativo antes, precisa ter um requerimento administrativo antes. Quais os casos que a gente tem no direito que exige um prévio requerimento administrativo? Vamos lembrar de dois? O habeas data, na lei do habeas data 9.507, está no artigo 8º, exige lá, para que você ajuize um habeas data, é requerimento da petição inicial, a prévia negativa, uma anterior negativa da administração, do órgão que você procurou, a respeito das informações que você quer descobrir sobre a sua pessoa. Então, para entrar com a habeas data, você precisa comprovar que você foi até determinado órgão e você obteve a negativa para recebimento das informações desejadas. Esse é o primeiro exemplo. Agora vamos para o segundo. A justiça desportiva, tratada no 217, parágrafo 1º da Constituição Federal. O 217 diz: para se socorrer do Poder Judiciário, é preciso que antes a pessoa tenha esgotado as suas possibilidades na justiça desportiva. Então, esses dois casos seriam um impedimento para que a pessoa entre diretamente no Poder Judiciário. Primeiro ela precisa fazer um requerimento administrativo, primeiro ela precisa esgotar a instância, então são casos em que ela não entra direto no Judiciário. Então fica ligado nessa repercussão geral, reconhecida pelo STF, que a gente não sabe o que pode vir, né? Pode ser que o STF reconheça isso que o STJ falou, falando que pode sim entrar com um pedido de aposentadoria por invalidez, por exemplo, direto no Judiciário, ou pode ser que não, o STF, né, ao final desse RE 631.240, diga que não, todo benefício previdenciário precisa sim de um requerimento prévio administrativo anterior. Vamos ver o que o STF vai decidir, mas fica esse alerta para vocês, para que não se esqueçam de acompanhar essa repercussão geral. Vamos para o quarto e último. O quarto, na verdade, são vários. É um recurso especial 1.230.957 do Rio Grande do Sul. São várias e várias decisões a respeito se incide ou não contribuição previdenciária sobre alguma coisa. Então pode fazer uma listinha já, tipo um post-it, já deixa aí. Incide contribuição previdenciária sobre salário maternidade. Não incide contribuição previdenciária sobre férias gozadas. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. O STJ decidiu o seguinte, eu vou fazer só uma lista para depois eu discutir dois casos dentro dessa lista aqui que estava meio controvertido antes e vou explicar um pouquinho. O STJ decidiu, incide contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre os valores pagos a título de salário maternidade. Incide contribuição previdenciária a cargo da empresa pelos valores pagos a título de salário paternidade. Não incide agora sobre o terço constitucional das férias gozadas, não incide sobre o terço constitucional das férias indenizadas e não incide sobre o aviso prévio indenizado. Não incide contribuição previdenciária sobre a importância paga nos 15 dias que antecedem o auxílio-doença. Vocês viram que foi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. 4 nãos e 2 sims, que incide contribuição e 2 não. Que critério foi esse utilizado para saber se incide a contribuição previdenciária ou se não incide a contribuição previdenciária? A gente tem uma regra no direito previdenciário que fala: incide contribuição previdenciária sobre valores remuneratórios, salariais. Já, por outro lado, não incide contribuição previdenciária sobre valores de natureza indenizatória. Por que eu achei interessante trazer esse caso para vocês? Não foi só para citar o que incide e o que não incide. Porque em dois casos aqui, o STJ estava na maior confusão do ano passado. O ano passado, em fevereiro, se eu não me engano, em fevereiro de 2013, o STJ tinha mudado a sua jurisprudência. O STJ falava que incidia ou não incidia sobre determinada parcela e depois ele falou não incide. E aí o que veio? Um juiz, um ministro suspendeu essa decisão, ficou todo mundo sem saber se incidia, se não incidia. Que caso era esse? Era um caso que o STJ tinha decidido sobre salário maternidade e sobre as férias gozadas. Eu nem vou falar o que o STJ tinha decidido antes, o que não tinha decidido, para não confundir a cabeça de todo mundo. Mas o que vale, então, agora, hoje,
para vocês terem noção que por que isso pode cair em prova, é porque antes estava uma confusão a respeito desses dois benefícios, dessas duas parcelas, digamos assim. Então a dúvida era se incidia sobre salário e maternidade e se incidia sobre as férias, o terço constitucional das férias gozadas. O que ficou decidido agora? Incide contribuição previdenciária sobre salário maternidade. Por quê? Porque salário maternidade tem natureza retributiva, salarial. O que ficou decidido sobre o terço constitucional das férias gozadas? Não incide. Por quê? Porque, de acordo com como já foi decidido pelo STF, o terço constitucional que incide sobre as férias gozadas tem natureza indenizatória. Então, seguiu aquela regra do direito previdenciário. Então, só para vocês terem essa noção de que o informativo trouxe essas duas, solucionou um impasse gigantesco que estava no STJ desde 2013 já, sobre essas duas incidências. Salário maternidade e terço constitucional das férias gozadas. Então, terminei aqui de falar tudo que eu queria sobre as decisões de direito previdenciário. Faltou só uma que eu não vou falar da segunda turma. Eu não vou falar porque, quando vocês forem ler o informativo, vocês vão ver que o STJ falou. Apesar da sexta turma decidir diferente sobre o paralelismo de formas na concessão de benefício previdenciário. Não vou falar porque o STJ tá meio confuso ainda. Então, se eu falar, às vezes isso não vai cair em prova agora porque a segunda turma tá entendendo de um jeito e a sexta turma tá entendendo de outro. Então eu não vou falar a gente não vai ser cobrado em prova agora porque ainda tá meio confuso. Por isso que eu só tô falando agora do salário maternidade das férias gozadas, porque já pacificou. A STJ decidiu em sede de recurso repetitivo, então vale a pena a gente memorizar, né? Gente, então terminamos o nosso vídeo. Terminei por aqui, falei só sobre direito previdenciário. Só queria deixar um alerta para quem estuda penal, que vale a pena vocês conferirem as decisões da quinta e sexta turma sobre o princípio da insignificância no crime de descaminho. Porque o STF decidiu dia 24 agora, hoje é dia 27, STF decidiu dia 24 o inverso do que veio no informativo 536. Então eu escolhi falar só sobre previdenciário, mas eu vou deixar o alerta aqui pra vocês, tá? Pesquisem que o STF falou o contrário do que o STJ falou sobre o princípio de significância. Então eu vou me despedir de vocês por aqui. Até semana que vem. Eu não tô falando ainda sobre o informativo do STF, porque tô sentindo que eu tô melhor falando sobre informativo do STJ, tô me sentindo mais à vontade. Então daqui um tempo eu começo a falar sobre o STF também. Então até semana que vem, bons estudos para todo mundo e até a próxima. Tchau!